Quem cuida também precisa de cuidados. Este é o tempo de paragem para estes. No ar, Pit Stop, programa que pretende promover descanso e ânimo aos que aplicam a sua vida a cuidar e a apacentar outros. Olá, eu sou Arlete Castro e este é o seu programa Pit Stop. E hoje eu gostava de falar sobre ansiedade. Vamos agora falar sobre um tema que permeia as nossas vidas nesses tempos difíceis de pandemia que estamos a viver. Estaremos a falar sobre ansiedade e suas consequências. De alguma forma, todos nós podemos estar a passar por um processo de ansiedade devido a este momento atípico que estamos a viver. É importante dizer que a ansiedade e o medo fazem parte da vida do ser humano. O medo é uma emoção básica e de origem biológica que faz parte de nós e que faz com que possamos reagir em situações de perigo. Quem não irá reagir se de repente a sua casa começar a arder ou se alguém tentar entrar em sua casa sem ser convidado? Uma pessoa estranha que invade o seu espaço de uma hora para outra? Claro que o medo vai fluir, para que se possa reagir e ter uma ação diante daquela situação de perigo e que precisa de ser enfrentada quando há recursos para tal, ou ainda precisa de fuga quando não há esses mesmos recursos. Então o medo tem uma função. Passado o perigo, o corpo volta ao estado de equilíbrio ou homeostasia. Já a ansiedade, ao contrário, é uma situação permanente que muitas vezes é originada pelo medo, mas que permanece mantendo os sintomas que seriam acalmados depois que a situação de perigo, seja real ou aparente, passe. Então a ansiedade desperta na pessoa sintomas físicos, em que o coração está acelerado o tempo todo, palpitações cardíacas, respiração ofegante, hiperventilação, tremores, tonturas, suores excessivos, etc. Todos os sintomas físicos que o medo natural pode provocar estão constantemente regendo a vida da pessoa que sofre com a perturbação da ansiedade e que, com o passar do tempo, pode comprometer a saúde do indivíduo como um todo. Também há sintomas emocionais, que estão presentes tais como a frustração, insegurança, irritabilidade, explosões de ira e ainda os sintomas comportamentais, tais como o evitamento das situações de perigo, que na maioria das vezes não são reais, uma antecipação do futuro e o medo de falhar, por exemplo. Evitamento de pessoas e de lugares, o que poderá gerar outras perturbações do fórum mental. Situações que vão permeando a vida da pessoa a ponto dela se afastar daquilo que seria apenas um desafio. Portanto, é preciso estar alerta para perceber os sintomas e procurar ajuda profissional quando necessário. Como cristãos, somos chamados a não andar ansiosos, entretanto. Paulo nos desafia a não andar ansiosos por coisa nenhuma, mas antes de tudo devemos fazer conhecidas as nossas petições diante de Deus com ações de graça, através da oração e da súplica. É uma mudança não só no comportamento, como vimos acima. Paulo não está a dizer apenas olhe, não fique ansioso, mas está a dar o antídoto para que possamos perceber como não andar ansiosos. Na mesma carta de Filipenses, o apóstolo fala sobre pensar como Cristo, ou seja, muda a tua maneira de pensar, pensa diferente. Nós dissemos que a ansiedade surge a partir de um medo, de um pensamento gerado e que para o indivíduo parece perigoso. Então, filtre os seus pensamentos para perceber se há verdade na causa da sua ansiedade. Depois, Paulo fala sobre ação de graças, que vai colocar no seu coração não a frustração, não a ira, não o desânimo, mas vai colocar no teu coração a alegria, que dentro do contexto da carta de Filipenses faz parte do ensino de Paulo. Desde o capítulo 1, na verdade,
Paulo está a falar sobre uma mudança entre a circunstância e a sua maneira de pensar. A circunstância e a capacidade interna gerada pelo Espírito Santo que habita em mim, em ti, em nós, de reagir de forma diferente. Porque o corpo, o todo do ser humano foi criado por Deus para ultrapassar as circunstâncias que está a viver. O próprio Deus é o impulsionador da mudança dentro de cada um de nós. Essa capacidade do ser humano de resiliência, mudança interna e autoatualização. É a explicação humana para a habilidade que todo o que crê tem para olhar para situações que potencializam a ansiedade, com o mesmo olhar de Cristo. Esta é a porta que se abre para um olhar que confia, que lança fora todo medo, que não anda ansioso por coisa nenhuma e começa então por uma mudança na maneira de pensar e uma mudança na maneira de sentir. Espero que tenha aproveitado esse tempo para uma paragem para o seu reabastecimento. Eu desejo que o Senhor o abençoe e guarde e que em tudo possa frutificar em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o seu poder. Eu sou Arlete Castro e esse foi o seu programa Pit Stop. Pit Stop, um programa produzido pela CEPAL, Habla e RTM Portugal.